Meus irmãos, nós estamos retornando agora à nossa escola bíblica. Nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos realizando na Confissão de Fé Batista de 1689. Nós estamos no primeiro capítulo, que é das Sagradas Escrituras. O que nós confessamos em relação às Sagradas Escrituras? O que a Sagrada Escritura é para nós? O que nós cremos, o que nós professamos em relação a isso? Nós tivemos 6 aulas, agora nós estaremos na nossa 7ª aula. As 2 primeiras aulas nós falamos por que precisamos de uma confissão de fé e o que é uma confissão de fé. E as 4 últimas aulas nós fizemos 4 afirmações importantíssimas e fundamentais para a fé cristã. Aqueles que não viram as aulas, entrem no canal do YouTube da Igreja Batista Aliança da Cruz e veja os vídeos para que você possa estar contextualizado acerca do assunto que nós vamos abordar de agora em diante. E a nossa 7ª aula agora é uma afirmação. Nós vamos expor a afirmação e depois vamos buscar textos bíblicos para poder trazer luz ao conhecimento dos irmãos e mostrar que aquilo que nós cremos tem embasamento bíblico. Então a afirmação é a seguinte: sobre o nome de Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes. Do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por último, Malaquias. Do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, a 1ª e 2ª epístola de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, a epístola de Judas e, por último, Apocalipse, totalizando 66 livros ao todo, todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida para a igreja. E, mediante essa afirmação, nós vamos trazer o texto base para dar luz e entendimento na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17, mas o verso principal é o verso 16. Assim nos diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 14, 15, 16 e 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que os irmãos entendam essa passagem, nós precisamos dizer que Paulo estava escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. E quando Paulo menciona aqui esses versos, Paulo fala a respeito de um fato, de uma verdade. Timóteo era um servo de Deus. Timóteo era um homem que conhecia as sagradas letras,
não somente através de Paulo, mas desde a sua infância, ou seja, ele foi um homem privilegiado, nasceu num berço autêntico e verdadeiramente cristão, uma casa de servos de Deus. E este homem, ele recebeu esse legado, essa herança, a transmissão dos ensinos da Escritura. Mas antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos entrar no verso 16 sobre uma afirmação que Paulo faz. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu quero me deter um pouquinho nessa palavra inspirada. Inspirada, no original grego, significa literalmente soprada. Então, essa palavra escrita que nós temos hoje, confessamos que é a palavra de Deus, ela foi soprada por Deus. Ela não veio do homem, ela veio de Deus. Ela não veio da terra, ela veio do céu. Ela não é entendimento humano, materialista ou terrestre. Ela é algo divino e celestial. Então esse é o primeiro entendimento, como se Paulo estivesse fazendo uma referência a Adão, nosso primeiro pai. Quando Deus assopra nas narinas de Adão, naquele corpo de barro, trazendo alma vivente, trazendo vida a Adão. Então o entendimento paralelo em relação ao sopro de Deus nas narinas de Adão, agora Paulo diz que essa palavra, ela foi como um sopro de Deus nas narinas de homens que estavam mortos em seus pecados, mas que foram regenerados, foram justificados, foram santificados e receberam esse sopro, essa inspiração para escrever a palavra de Deus. Então essa palavra é uma palavra que veio diretamente do céu ao nosso coração. Esse é o nosso entendimento em relação às Sagradas Escrituras. Por isso, nós a colocamos no maior pedestal da nossa vida. Ela está em primeiro lugar, ela é que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, para que tenhamos verdadeiramente conhecimento da verdade. E Paulo vai falar sobre isso em sua carta. Nós vamos ver em Gênesis 2, verso 7, quando diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como nós falamos, o soprar de Deus em Adão é o mesmo soprar de Deus em relação à inspiração das Escrituras. Assim como Deus trouxe vida a Adão, através dessa palavra inspirada, Deus traz vida àqueles que a ouvem, àqueles que a recebem, àqueles que creem verdadeiramente nas Escrituras, porque a Escritura é o Verbo e o Verbo é Jesus. Então nós cremos em Cristo, nós cremos na Escritura, nós cremos na inspiração, então nós somos verdadeiramente alcançados por Deus e salvos. Saímos da morte para a vida. Depois Paulo diz: toda a Escritura, essa que foi inspirada é toda a Escritura. Que toda a Escritura é essa? Primeiramente, Paulo faz referência a toda a Escritura veterotestamentária, os livros do Antigo Testamento, que Cristo também já fez menção sobre eles, dizendo que as Escrituras, ou seja, o Pentateuco, os escritos e os livros sapienciais, todo o Antigo Testamento testificava acerca dele, como se Cristo estivesse dando autonomia, respaldo, que toda aquela palavra, ela é realmente, de fato, a palavra de Deus, inspirada por Deus, e que nela contém a vida, que é Cristo. O Antigo Testamento apontava para a vida de Cristo. Então agora, Paulo dá um entendimento ainda mais amplo, ainda mais profundo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 18, é uma citação direta de Paulo em relação a Lucas capítulo 10, verso 7, e Mateus capítulo 10, verso 10. Dessa forma, Paulo deixa claro que
esta palavra registrada, não só a palavra do Antigo Testamento, mas sim em relação ao Evangelho também, ele já a trata como Escritura. E tudo aquilo que Paulo também escreveu e deixou registrado para nós, também é inspirado pelo Espírito Santo, porque a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, Pedro diz o seguinte: e considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição. Então Pedro, ele coloca no mesmo pé de igualdade as escrituras e os escritos de Paulo, colocando-as todas em um mesmo patamar, ou seja, uma mesma substância, uma mesma inspiração, ou seja, a mesma autoridade para nós em relação à inspiração de Deus para o homem. E é interessante dizer que Pedro disse que essa palavra, que foi inspirada tanto no tempo veterotestamentário quanto no tempo agora neotestamentário, essa palavra é inspirada, contém passagens difíceis de serem interpretadas, muito difícil. O próprio Pedro também escreveu passagens difíceis de serem interpretadas, porém elas não podem ser deturpadas. Ele deixa muito claro isso, dizendo que haverão pessoas que vão deturpar as passagens bíblicas, os escritos de Paulo, a escritura na sua antiga aliança. Eles vão deturpar a palavra, porém eles vão deturpar para a sua própria destruição. Então aquele que lê a palavra e que traz a interpretação ao povo, aqueles que estão ouvindo, essa pessoa deve se encher de temor, ela deve se encher de tremor diante de Deus, porque se a interpretação que ele traz é uma interpretação deturpada, ele está deturpando para a sua própria destruição, diz a palavra. Por isso o evangelho que Paulo traz, e ele diz que não é dele, ele aprendeu de Cristo, porque Cristo apareceu para ele face a face, e ele começou a ensinar a Paulo como um discípulo, mas Cristo já ressurreto, aparecendo a Paulo diretamente, revelações diretas para Paulo, trouxe o evangelho, todos os ensinos que Pedro diz ser difíceis. Pedro, Tiago, Judas, todos esses trouxeram os ensinos de Cristo. Então o evangelho não era o evangelho deles, o evangelho era o evangelho de Cristo. E aquele evangelho que foi deixado, esse evangelho que foi registrado, ele não pode ser deturpado. Isso deve nos encher de temor, principalmente em relação aos ministros do evangelho, aqueles que são pastores, aqueles que são diáconos, aqueles que são líderes, aqueles que estão nos púlpitos das igrejas evangélicas, das igrejas de um modo geral. Tenham muito cuidado em interpretar as escrituras. Não traga interpretação pessoal, mas a própria palavra, como nós já mencionamos aqui anteriormente, ela se auto-interpreta. Muito bem, depois Paulo diz assim, voltando agora ao verso 14: de quem você aprendeu? Essa escritura inspirada, essa totalidade da escritura, Paulo diz que Timóteo já havia aprendido. Então ele diz assim: de quem você já aprendeu? Trazendo para nós duas possibilidades. Eu particularmente entendo as duas como um todo. Primeira possibilidade, a importância de ensinar os nossos filhos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Vamos abrir aqui.
2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz assim: lembro da sua fé sem fingimento. Paulo falando a Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então, aos pais aqui, a responsabilidade da transmissão do conhecimento da verdade. A avó transmitiu para a mãe, a avó e a mãe transmitiram para Timóteo, e Timóteo, desde a sua infância, cresceu cercado pela verdade escriturística. E essa verdade fez com que ele se firmasse profundamente na fé. Aí nos vem na mente Provérbios que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará. Ou seja, ensina a criança o conhecimento da verdade, no caminho, com ela, andando, aonde quer que você esteja, com exemplos, não só com palavras, mas andando junto com ela no caminho. E essa criança vai aprender, essa criança vai se firmar, essa criança vai estar em volta da luz da palavra de Deus, e essa palavra vai trazer esclarecimento, vai trazer firmeza, vai trazer fé e salvação ao coração dos nossos filhos. Isso é uma promessa do Senhor para nós. E o segundo ponto é a importância do ensino contínuo. Em Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. As pessoas pegam o id da grande comissão e entendem que esse id é só sair pelo mundo pregando a palavra, mas não é isso que Jesus nos orientou. Ele orientou que nós fôssemos ao mundo e fizéssemos discípulos para Ele. E discipular é muito mais árduo, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso do que simplesmente pregar a palavra. Pregar a palavra é como se você entregasse um peixe para a pessoa faminta e fosse embora. E aquela pessoa vai se alimentar daquele peixe e depois ele não vai ter mais alimento. Discipular é você pegar a isca, pegar a vara, colocar e ensinar a pessoa a pescar para que ela possa tirar o seu próprio alimento. Isso é discipular. Então a pessoa não vai simplesmente receber uma palavra e vai ser lançada no tempo e no mundo para conseguir se subsistir diante de uma única palavra. Não é isso, é discipular, é ensino contínuo, é trazer a pessoa do lado, é ensinar a orar na escritura e com ações, é ensinar a jejuar pela escritura e pelas ações, pelo próprio jejum, é ensinar a estudar a palavra de Deus, é falando como a palavra de Deus deve ser ensinada e ensinando junto, ensinando a palavra àqueles que estão se achegando. Isso é discipular. É ensinar, é ser mentor, essa é a ideia, mentor, mestre, professor daquela pessoa, até que a pessoa esteja apta também a ser um outro discipulador. Então, o ensino da palavra é: ensine os nossos filhos e dê um ensino contínuo a eles, é discipulando no caminho. A ênfase no ensino e no conhecimento da palavra de Deus. Depois, a outra afirmação que Paulo faz é que podem torná-lo sábio para a salvação. Essa escritura total, inspirada, ensinada no caminho, ensinada de forma contínua, ela vai trazer uma sabedoria na salvação para aquele que está ouvindo. Que sabedoria é essa? É o conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecer a verdade, ser um cristão amadurecido pelo conhecimento. Como você estreita a sua intimidade com Deus? Não é só colocando em prática a oração, não é só colocando em prática o jejum, porque se você não sabe como se ora, se você não sabe como orar, para quem orar,
você vai orar errado. Se você não sabe como jejuar, o que é o jejum, você vai jejuar errado. Se você não sabe qual é a perfeita, agradável vontade de Deus, você vai errar e não vai fazer a vontade de Deus, vai fazer a vontade de uma denominação, uma vontade de um grupo de homens, ou a vontade de alguém falso também, mas você não vai fazer a vontade de Deus. Então, essa palavra, esse conhecimento inspirado, ele vai te tornar sábio para a salvação. E sábio para a salvação é informação, é conhecimento para quê? Qual é o fim desse conhecimento? Qual é a finalidade de absorver conhecimento da palavra de Deus? Porque se eu simplesmente absorvo o conhecimento e não coloco em prática, nós já falamos isso e vamos repetir aqui, nós somos semelhantes ao diabo, que conhece muito mais do que nós, mas não pratica absolutamente nada do que está escrito. Então não adianta simplesmente ter conhecimento, ortodoxia, sem prática, sem ortopraxia. É necessário conhecer e colocar em prática aquilo que a Escritura nos ensina. Então ele diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que são toda a boa obra? Todos os ensinos contidos e embutidos na palavra de Deus, para que eu, você e os santos do Senhor possam realizar aqui na terra. E o maior deles, a grande comissão, ide, fazer discípulos, ou seja, pegue essa palavra toda, não só um pedaço dela, os versos que você mais gosta, ou os livros que você tem afinidade, não, é toda a palavra de Deus. Pregue a palavra por inteiro, estude a palavra por inteiro, não tenha meio conhecimento, um quarto do conhecimento, estude ela por inteiro, se debruce sobre as Escrituras, ensine essa palavra que foi inspirada por Deus aos seus filhos na fé, a todos que estão ao seu redor. Tenha dedicação, é árduo, é difícil, é complicado, requer esforço, requer sacrifício, requer suor, requer sangue, mas estude a palavra de Deus e põe em prática aquilo que a Escritura nos diz, para que, colocando em prática, sendo perfeito, ou seja, irrepreensível e perfeitamente habilitado, dominador das Escrituras, nós possamos realizar as boas obras para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a afirmação, esta é a base bíblica que nós trouxemos aos irmãos. Os irmãos depois estudem a palavra, as referências que nós mencionamos aqui, estejam em oração na sua casa, para que sempre que a palavra de Deus for exposta, principalmente nos ensinos que nós estamos trazendo aos irmãos, que esses ensinos eles possam desconstruir os falsos ensinos para construir um ensino verdadeiro e autêntico da Escritura, uma teologia bíblica saudável na nossa vida, fiel e verdadeira. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.